Fala galerinha do YouTube, tudo bom com vocês? Eu me chamo Viviane Forte, sou estudante da licenciatura em História na UFRN e esse é o meu canal do YouTube. Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao meu canal. Se você está conhecendo agora, ainda não é inscrito, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho, deixa o seu like, deixa o seu comentário, toda aquela grande burocracia aqui do YouTube, mas que é muito importante para o desenvolvimento do nosso trabalho ser cada vez mais alinhado com as suas necessidades e com os seus objetivos. Hoje vamos falar um pouquinho mais sobre a Olimpíada Nacional em História do Brasil. Se você não sabe o que é a Olimpíada Nacional em História do Brasil ou tem alguma dúvida, vou deixar aqui no e-card o último vídeo que eu postei aqui no meu YouTube, tá? Falando um pouquinho sobre o que é a Olimpíada de História, de onde ela surgiu, como ela funciona. Hoje, especificamente, o nosso vídeo vai ser voltado para a compreensão de como se organizam as questões da Olimpíada Nacional em História do Brasil, as famigeradas questões da fase online, que fazem aí muitos cérebros fritarem durante a realização da UNHB. Então a ideia é que a gente descomplique um pouquinho essas questões para que vocês compreendam de que maneira ela se articula e construam a melhor estratégia possível para que o desempenho de vocês dentro da Olimpíada e nas questões online sejam os melhores possíveis. Vem comigo! Mas antes de falar um pouquinho sobre as questões da UNHB, eu tenho um recado muito importante para você, olímpico ou orientador, que vai participar da 13ª edição da UNHB, entre os dias 23 e 25 de abril, ou seja, já no final de semana que vem. Os meninos da ONHB da Depressão e da Mentolimp, dois perfis organizados exclusivamente por estudantes que participam da Olimpíada de História, estão organizando um evento muito importante e muito especial chamado Segunda ONHB Mente. É uma mentoria organizada por alunos que conta com a participação também de personalidades muito importantes, como a própria Cristina Meneghello, que é a coordenadora e idealizadora do projeto de extensão que hoje é a ONHB. Teremos também presenças e participações muito especiais, como a do professor Gerardo, professor que mais levou equipes para a final da ONHB, a professora Carolina Ledu, que é uma das maiores medalhistas da Olimpíada também, e a minha humilde participação, que sou ex-olímpica e que hoje faço parte da mentoria de equipes de todo o Brasil. Então, se você tem interesse em conhecer um pouco mais sobre a Olimpíada, tem alguma dúvida, quer saber alguma dica, para além aqui do meu canal do YouTube, chega junto lá no pessoal do Projeto Mentolimp, lá no Instagram, que bem direitinho tem lá o link de inscrição para a segunda ONHB Mente. A inscrição e a participação são totalmente gratuitos, tá? Não paga nada. É uma iniciativa mesmo dos olímpicos de abraçar o maior número de pessoas possíveis e trazê-los para perto nesse projeto tão interessante e tão colaborativo que é a ONHB. Então, se você tem interesse em melhorar a sua participação dentro da Olimpíada de História e melhorar a sua orientação aos seus alunos, participe do projeto Mentolimp, participe da segunda ONHB Mente. Agora, vamos lá, que é hora de falar sobre as nossas questões. E agora, finalmente, vamos ao que interessa, as famigeradas questões da ONHB. Primeiro, o que é mais importante, relembrar que a ONHB tem 6 fases online. Dentre essas 6 fases online, 4 são compostas por questões e tarefas. A fase 5 é a produção de uma tarefa e a fase 6 é a correção dessa tarefa. Então, nós temos questões aí da fase 1 até a fase 4. Na fase 1 e na fase 2, nós temos 11 questões de múltipla escolha. Já na fase 3 e na fase 4, nós temos 12 questões de múltipla escolha. O que é importante salientar, a ONHB, querendo ou não, é uma Olimpíada, é uma competição. É uma competição saudável? Sim. É uma competição com objetivos diferentes das demais? Também. Mas não deixa de ser uma competição. Então, as fases da ONHB, elas vão pouco a pouco se afunilando. O que significa isso? Pouco a pouco, o número de equipes que são aprovadas de uma fase para outra, ou seja, que avançam dentro da Olimpíada, vai diminuindo. Então, algumas equipes elas vão ficando no meio do caminho. O que isso quer dizer? Que, à medida que as fases vão avançando, da 1 para 2, da 2 para 3, da 3 para 4 e assim por diante,
o nível das questões ele vai também subindo. Isso significa que o meu estudante do 8º ou do 9º ano não vai conseguir resolver a prova? De maneira alguma. A UNHB ela não é excludente, o que significa que as questões elas são pensadas para que estudantes do 8º ano do ensino fundamental ao 3º ou 4º ano do ensino médio, no caso dos institutos federais e escolas técnicas, possam resolver essas questões. Não é da intenção do UNHB fazer com que o estudante se depare com uma questão e não saiba de maneira alguma respondê-la. Não é isso, mas para que os participantes sejam selecionados e pouco a pouco cheguem até a fase final, é preciso que o nível de complexidade dessas questões vá aumentando. Agora, algo muito interessante sobre esse nível de complexidade das questões da UNHB. Muitas vezes a gente interpreta que é o enunciado, ou seja, o comando da questão, que vai se complexizando ao longo das fases online. Mas na UNHB não é assim. À medida que as fases vão avançando, são as alternativas que vão ficando cada vez mais complexas e que geram cada vez mais debates entre olímpicos, mentores, monitores e orientadores. Outra coisa muito interessante é o formato da pontuação dessas questões. Tradicionalmente, nos vestibulares, no Enem e em demais provas, nós temos aí sempre uma única alternativa certa e 3 ou 4 alternativas incorretas. Na UNHB não é assim que funciona. Nós temos 3 alternativas corretas de maneiras diferentes e uma alternativa completamente errada. Mas como funciona isso de serem 3 questões corretas em níveis diferentes? Como é que a gente vai acertar de fato qual é a mais correta e qual é a menos correta? Isso diz respeito muito à complexidade e à forma como essas alternativas elas analisam a fonte que é utilizada na estrutura das questões. Nós temos 3 pilares básicos para a composição dessas questões. O primeiro pilar básico é o comando dessa questão. Então, a partir desse comando é que a gente que está resolvendo a prova vai saber o que a Olimpíada quer de nós. Nem sempre isso vem de forma muito clara, mas é o comando que deve nortear a resolução dessas questões. O segundo ponto que compõe essa estrutura das questões são as fontes. A gente precisa lembrar que a Olimpíada Nacional em História do Brasil e um dos pilares do método histórico, ou seja, da produção de conhecimento científico dentro da área de história, é a problematização e a análise das fontes. Então, as fontes elas são condição fundamental para que essas questões de Olimpíada de História elas existam. E que fontes são essas? As mais diversas possíveis. Músicas, dissertações de mestrado, tese de doutorado, fotografias, pinturas, quadrinhos, tirinhas, cartas. O que você imaginar que possa ser utilizado como uma fonte, a Olimpíada de História ou já usou ou pretende usar. O que isso significa? A Olimpíada de História ela tenta variar ao máximo essas fontes que vão aparecer nas provas. Mas existem fontes que sempre aparecem. São pinturas, músicas, a UNHB adora trabalhar com músicas e também adoram trabalhar com documentos de época. Mas, para nossa sorte, esses documentos de época geralmente já vêm transcritos. Então, a gente tem contato com a grafia de outros séculos, com a escrita de outros séculos, e assim a gente vivencia um pouquinho daquilo que é o cotidiano de um historiador, de um pesquisador, daquele profissional que trabalha nos arquivos, por exemplo. Mas, voltando para o peso das questões, para diferenciar as 3 questões corretas, a UNHB dá pontuações diferentes para cada uma dessas questões. Então, uma questão ela vale 0, que é a completamente errada, uma alternativa ela vai valer 1, a outra vai valer 4 e a outra vai valer 5 pontos. Portanto, essa alternativa que vale 5 pontos é a alternativa que se deseja marcar. É a alternativa mais correta e que mais completa aquilo que a UNHB quer que a gente aprenda ao resolver a questão. Na Olimpíada de História, a gente tem essa potencialidade da prova. Nós aprendemos resolvendo a prova.
de forma que não é completamente necessário que tenhamos vários conhecimentos prévios, que estudemos bastante ou que sejamos uma mente brilhante. Desde que haja boa vontade de pesquisar, discutir e aprender, a gente vai aprendendo ao longo do processo, ao longo das resoluções das questões online e ao longo das fases. Então, dentre essas questões aí, dessas alternativas, a gente tem uma que vale 0, 1, 4 e 5. E, logicamente, o objetivo de todas as equipes é sempre chegar nas alternativas de valor 5. Mas como eu diferencio um a 4 de um a 5 e de 1 a 1? Esse é o nosso próximo ponto. Fala pessoal, esse é o nosso próximo ponto que vai ter que ficar para o nosso próximo vídeo, porque eu falei muita coisa. O vídeo todo ia ficar com quase 20 minutos, então eu precisei dividir esse vídeo entre parte 1 e parte 2, tá? Então fica ligado que na quarta-feira eu vou estar postando a parte 2 desse vídeo, falando um pouquinho melhor sobre como diferenciar as alternativas 0, 1, 4 e 5 e melhorar o seu desempenho na Olimpíada Nacional em História do Brasil. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui e até quarta-feira.